Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Bem, em primeiro lugar, Sr. Ministro, para lhe dizer o seguinte. É verdade, e Vossa Excelência não está errado, quando nos diz que esta área, a área que Vossa Excelência tutela, é uma área normalmente de relativa consensualidade política, onde não é evidente, nem é desejável que seja evidente, algumas das fraturas que nós registramos noutras áreas e noutros debates políticos de diversa natureza. Devo dizer, no entanto, que Vossa Excelência vai um bocadinho para além dessa consensualidade, quando, num esforço apreciável da sua parte, procura demonstrar que, afinal, está em consonância com o Partido Comunista Português naquilo que são as opções da nossa política externa. Enfim, é um esforço da sua parte, eu diria que me parece um pouco, e espero eu, que seja um pouco exagerado, porque eu diria que as grandes opções da nossa política externa são, obviamente, a pertença europeia, em primeiro lugar, e isso representa larga medida onde a divergência é evidente, em segundo lugar, a pertença à NATO, onde a divergência é igualmente relevante, em terceiro lugar, a aliança histórica e estratégica com os Estados Unidos da América do Norte, onde a diferença será maior ainda, e, por último, neste quadro, a aliança histórica com o Reino Unido, onde se calhar não será tão grande, mas ainda assim será relevante. Dito isto, dizer-lhe, Sr. Ministro, que, fruto dessa consensualidade, o essencial é não cometer erros. E Vossa Excelência também não é isento desses erros. Eu diria até que, considerando a viragem que a diplomacia portuguesa fez, há uns anos esta parte, e até com governos anteriores ao governo do Partido Socialista, para uma relevância que não tínhamos no passado de aposta, de investimento, de trabalho diplomático naquilo que é a área da diplomacia económica e na internacionalização da economia portuguesa, afirmações como aquelas que Vossa Excelência fez recentemente relativas à fraquíssima qualidade de gestão das empresas ou dos empresários portugueses são particularmente infelizes, reconhecendo eu que Vossa Excelência, em alguma medida, se retratou dessas afirmações e, portanto, não insistirei muito por aí, mas, de facto, é uma contradição com aquilo que deve ser, na minha opinião, e penso que concordará, um dos grandes objetivos da nossa política externa e dos nossos objetivos da atuação diplomática portuguesa. Mudando de assunto, fazer-lhe também uma outra reflexão e uma outra pergunta, Sr. Ministro, em relação a uma matéria onde aí a divergência será total com a bancada à minha frente, mas que muito nos preocupa e que nos tem preocupado, e temos falado sobre isso, que é a questão dos portugueses na Venezuela e, designadamente, a situação política na Venezuela, a avaliação que o Governo faz, da situação dos portugueses. Nós vivemos agora, enfim, uma situação política que, ainda que existam episódios preocupantes e confrangedores, designadamente no próprio Parlamento, não é tão visível do ponto de vista dramático como foi há uns tempos atrás, o que não quer dizer que não seja igualmente dramática, o apoio a essa comunidade, seja lá, seja naqueles que regressam e, obviamente, regressando, precisam de mecanismos de introdução e de integração na sociedade portuguesa e de mecanismos de apoio para essa integração, é uma preocupação fundamental. Eu pergunto-lhe, do ponto de vista orçamental, se ela está suficientemente contemplada, se é razoável do seu ponto de vista e se pode até, esperemos que não, ter de fazer face a situações mais preocupantes, uma vez que a tensão é óbvia e existente. E o mesmo se poderia dizer, não no mesmo grau nem na mesma dimensão, em relação à vastíssima comunidade portuguesa na África do Sul, que também enfrenta dificuldades, também enfrenta problemas que Vossa Excelência conhecerá seguramente muito melhor do que eu. Outra matéria que eu lhe pedia, já respondeu e já falou sobre isso, mas eu pedia-lhe talvez valesse a pena detalhá-la um bocadinho mais, é precisamente o que é que o Governo está, por um lado, a fazer para que os cidadãos portugueses que estão no Reino Unido tenham todas as condições de trabalho, de manutenção, de permanência, com estes prazos que existem e que vão, de resto, até para além da data simbólica do Brexit, para que isso aconteça, e, portanto, qual a atuação concreta e, por outro lado, talvez valesse a pena até perguntar-lhe, Vossa Excelência enunciou aí uma ideia com a qual, de resto, eu concordo, de que o Brexit para Portugal pode, em alguma medida, ser uma oportunidade. Penso que se refere, obviamente, à ligação histórica que Portugal poderá
aprofundar e desenvolver, sendo talvez dos países da União Europeia aquele que tem não só maior proximidade, como maior ligação histórica e poderá disso tirar algum partido, talvez valesse a pena detalhar um bocadinho essa ideia e esse aspecto. Outra área que eu lhe queria perguntar também é, temos tido relato, designadamente no caso do Luxemburgo, de atrasos nas pagamento de pensões. É uma área que não é exclusivamente sua, como é evidente, é uma área que intervém largamente e é decisivo o próprio Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mas é uma área que, obviamente, é suposto que o Ministério dos Negócios Estrangeiros acompanhe, porque nós temos tido queixas de portugueses, um pouco por toda a Europa, que dizem não receber atempadamente essas mesmas pensões. O caso no Luxemburgo é um caso particularmente relevante e que mais vezes tem sido referido. Faço-lhe ainda mais uma ou duas questões mais de detalhe e mais concretas. Vossa Excelência já se referiu à situação em geral dos trabalhadores consulares e das missões diplomáticas. A nós chega-nos um relato de alguma preocupação com os nossos funcionários no Consulado de São Paulo, onde, de resto, eu sei que Vossa Excelência esteve, numa das vezes eu próprio acompanhava, porque estávamos com a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, numa cerimónia, inclusive, que lá foi realizada, mas onde se diz que os trabalhadores, existe uma empresa externa ao próprio Consulado, que se substitui às funções dos próprios trabalhadores, que há um descontentamento relacionado com isso. Enfim, essa é basicamente a questão. Última questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, o CDS tem defendido há muitos anos esta parte, e continuamos a defender, a ideia de que os portugueses que foram expoliados no processo de descolonização das antigas colónias portuguesas deveriam ter alguma atenção e alguma reparação por parte do Estado, sublinhando até a ideia que nós somos a única potência colonial que não indenizou de forma alguma cidadãos que entregaram inclusivamente às suas representações nesses países em transição para a independência e pós-independência muitos dos seus bens e que nunca se viram ressarcidos. É evidente que nós sabemos que é um processo complexo, é evidente que sabemos que o próprio apuramento não é fácil de fazer. Senhora Deputada, não sei se... Muito obrigado. É um processo que não é fácil de fazer, é um processo que implica um levantamento e é um processo que implica, obviamente, também a possibilidade do seu financiamento. Não sei se Vossa Excelência nos pode dizer algo sobre isso, se há um mínimo de disponibilidade do Governo para olhar para essa situação. Chegaram a ser abertos processos, chegou a ser feito um levantamento, chegou a ser aprovada até uma resolução para que esse estudo, pelo menos, fosse feito e que se vejam as situações que são efetivamente reais. O número desses cidadãos também, enfim, pelo mero decurso do tempo, vai diminuindo e alguns deles terão até perdido e estarão em desesperança em relação a essa possibilidade. No entanto, é uma proposta que temos feito e com ela termino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para responder. Faça-o, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Telmo Correia. E, se me permite, passo ao lado dessa comparação entre os objetivos da política externa entre o CDS e o PCP, não é da minha lavra. E vou para aquela questão que Vossa Excelência teve a bondade de recordar, que é o que é que nós queremos dizer quando identificamos um problema com palavras fortes. Eu recebi na semana passada a minha colega norueguesa, fez ontem 8 dias. São dois países muito próximos, ambos atlânticos, ambos marítimos, com políticas externas muito convergentes e, aliás, que colaboramos intensamente em áreas tão importantes como, por exemplo, o processo político venezuelano. Contudo, a nossa relação comercial é fraquíssima e ambos dissemos isso. Mas dissemos isso não para nos insultar um ao outro, mas sim para dizer que temos que trabalhar mais nesta dimensão. É isso que a gente faz quando identifica problemas, não ter medo de identificá-los e não ter medo de dizer que precisamos de investir mais onde as coisas estão mais fracas e não precisamos de investir tanto onde as coisas já estão consolidadas. Agradeço a oportunidade para, mais uma vez, tentar esclarecer este ponto, que é muito importante.
Em relação à questão da Venezuela, que foi a segunda questão que o Sr. Deputado colocou, o lado orçamental é o mais fácil de identificar. O que acontece é que nós, há mais de 2 anos, que isentamos de qualquer emolumento, qualquer ato consular nos nossos 2 consulados gerais na Venezuela. Isso significa, nos nossos cálculos, uma perda de receita equivalente a mais de 12 milhões de euros, mas para nós isso não é uma perda de receita, quer dizer, é uma perda de receita, mas para nós, sobretudo, é um apoio que damos às pessoas. Mas não é apenas isso, isentamos das obrigações, por exemplo, de tradução de documentos em espanhol, isentamos da obrigação de apresentação de documentos que, em condições normais, seriam necessários para, por exemplo, provar habilitações escolares, habilitações profissionais e por aí. Reforçamos os nossos meios consulares e reforçamos também as condições de segurança. E como o Sr. Deputado sabe, temos também uma dimensão que não é esta o ambiente próprio para discutir, mas que é uma dimensão muito relevante, no qual estamos preparados para qualquer circunstância de apoio à nossa comunidade. Agora, Portugal não ficou apenas na posição de um país que tem que cuidar dos seus compatriotas. Porque cuidar dos seus compatriotas significa 2 coisas. A primeira, que, como eu tenho dito, tenho orientado a minha ação, é sempre medir com muito cuidado o que nós fazemos ou deixamos de fazer em cada momento, começando por esta pergunta. Isto que fazemos ou deixamos de fazer ajuda ou prejudica a nossa comunidade na Venezuela? Esse, digamos, é o teste principal, é o critério principal que me tenho orientado. E que tem, aliás, feito de Portugal um dos países com uma posição mais complexa e com uma capacidade de flexibilidade, de versatilidade mais evidente para lidar com uma situação na qual nós temos uns 200 ou 300 mil portugueses e lusodescendentes. E a segunda coisa que nós fazemos é envolvermos diretamente, mas na linha da frente, de toda a linha da frente, nos esforços internacionais para impedir que haja uma confrontação interna ou uma intervenção externa na Venezuela, porque a ambos nós parece que essa não é uma solução, mas favorecer um processo político venezuelano, interno, pacífico, democrático, que passa necessariamente, do nosso ponto de vista, por novas eleições. E por isso Portugal é membro, desde o início, do Grupo de Contacto Internacional. É, aliás, o único país que esteve presente em todas as reuniões ministeriais desse grupo, através do próprio Ministro. É um país do qual o então Secretário de Estado das Comunidades foi um dos membros da missão política que nós enviamos a Caracas no primeiro semestre do ano passado, e estamos envolvidos não só nesse grupo de contacto, como na relação com o Grupo de Lima, no âmbito da União Europeia, no plano bilateral e também em contacto com outras potências muito importantes que são nossas aliadas e que também têm algo a fazer para poder influenciar uma solução pacífica na Venezuela. E estes 2 planos, que naturalmente têm uma divisão de trabalho muito simples, a Sra. Secretária de Estado das Comunidades assegura o primeiro plano e eu próprio asseguro o plano mais político e de política internacional, parecem-me ser absolutamente essenciais para que Portugal esteja presente, não porque não compreendamos e aceitemos a soberania própria da Venezuela, mas sim porque nós, portugueses, e nós, europeus, temos um interesse direto. Há 300 mil cidadãos que vivem na Venezuela que são de cidadania portuguesa e há 1 milhão de cidadãos que vivem na Venezuela que são de cidadania europeia. Portanto, há um interesse direto nosso nessa circunstância. E temos feito mais, temos procurado que a situação que se vive hoje na América do Sul possa evoluir no bom sentido. E por isso mesmo, eu próprio fui à investidura do novo presidente argentino, estaremos representados na investidura do novo presidente uruguaio e temos contactos estreitíssimos com todos os países latino-americanos, nos quais, aliás, temos bons amigos e que são muito importantes para que aquela região do mundo ganhe mais estabilidade e não fique
sujeita a espirais de convulsão social que nós sabemos como começam, mas não sabemos como acabam. Em relação à África do Sul, tem o Sr. Deputado toda a razão, por isso mesmo eu estou a organizar a minha própria ida à África do Sul, também na preparação daquele que será um dos momentos altos da representação externa portuguesa. O próximo 10 de junho será também celebrado pelo Sr. Presidente da República, pelo Sr. Primeiro-Ministro e pela Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, na região autónoma da Madeira primeiro e depois na África do Sul. Aliás, os dois presidentes tiveram a ocasião de falar, ainda há 3 ou 4 dias atrás, em Maputo. Em relação ao Reino Unido, eu queria, para ser mais conciso, se não começa a abusar da paciência do nosso Presidente, responder-lhe com um exemplo apenas. Mas é um exemplo no qual trabalhamos muito, que está consolidado, que vai iniciar atividade prática já no próximo ano letivo e que me parece ser muito demonstrativo. No próximo setembro, no início do ano letivo 2020-2021, iniciar-se-ão as atividades no primeiro e segundo grau, no primeiro e segundo ano de escolaridade, as atividades da Escola Anglo-Portuguesa de Londres. É uma escola de currículo bilingue, portanto as aulas são em inglês e em português, dirigida evidentemente sobretudo à comunidade portuguesa, mas quem diz a comunidade portuguesa diz as comunidades de outros países de língua portuguesa, e que é um bom caminho. Significa, aliás, um investimento muito grande da parte das autoridades britânicas com o apoio do nosso Instituto de Camões, e é este tipo de iniciativas que nós devemos fazer porque isto consolida a nossa presença junto às nossas comunidades, a integração plena das nossas comunidades numa sociedade de acolhimento e também a projeção internacional na nossa língua e da cultura de uma forma que outras fórmulas conseguem muito menos. Em relação ao consulado em São Paulo, eu recebi uma carta subscrita por 10 dos 23 funcionários de São Paulo, com aliás uma particularidade, é que 2 dos que assinavam não estavam em São Paulo no dia da assinatura, mas não é um pormenor, o que interessa é ver quais são as questões colocadas e quais são os problemas, e em relação à questão que o Sr. Deputado cita, posso descansá-lo. Há um centro de atendimento no Consulado de São Paulo, quer dizer, as funções de front office são desempenhadas por uma empresa de prestação de serviços, o que liberta os nossos funcionários para fazerem as atividades que só eles podem fazer, envolvendo, por exemplo, o acesso às bases de dados, mas faz-se na mais estrita legalidade e na mais estrita transparência. E, portanto, posso sossegar o Sr. Deputado sobre isso e, em relação à última questão que colocou, como sabem, é um processo que está em curso. Do nosso lado, o trabalho de arquivo no Instituto de Camões está completado. A Assembleia da República tem também, e bem tem-se interessado por este assunto e procuramos todos encontrar uma solução. Obrigado.